Começa agora o Intercampus. Educação e ciência nas ondas da Rádio Universitária. Olá, começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. A UFG publicou nesta quarta-feira a relação de aprovados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificado SISU. Os candidatos aprovados terão que confirmar a vaga pela internet. O prazo é de hoje, dia 14 de fevereiro, até amanhã, dia 15. A terceira chamada será realizada no dia 18 de fevereiro e a confirmação online nos dias 19 e 20 de fevereiro. E em uma próxima etapa, os estudantes devem realizar a matrícula presencial na UFG. Neste ano, por meio do SISU, a UFG ofereceu 6.450 vagas, divididas em 146 cursos nas 4 regionais, em Catalão, Goiânia, Goiás e Jataí. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Chorinho é com a Universitária. Aprecie a beleza, a energia e a vibração da mais autêntica música brasileira. No Flauta e Bandolim. Flauta e Bandolim, um programa imperdível para os apreciadores do choro. Toda quinta-feira, às 9 da noite. Chorinho é com a Universitária. Jornal da 6. Independência e credibilidade desde 1980, de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Não perca! Voltamos a apresentar Intercampus. E termina amanhã o prazo para a matrícula de alunos novatos no Centro de Línguas da Faculdade de Letras da UFG. As matrículas acontecem na sala 28 da Faculdade de Letras, que fica no campus Samambaia, e de acordo com uma data específica para cada disciplina e nível. As aulas começam no dia 11 de março. Entre os idiomas oferecidos esse semestre estavam inglês, francês, italiano, alemão, espanhol e mandarim. E uma pesquisa desenvolvida na UFG chegou à fabricação de um pudim com substância antioxidante. O estudo, realizado com o fruto do jambolão e com a casca de milho roxo, obteve farinhas para a produção de sobremesas instantâneas e extração de corantes naturais. A repórter estagiária Thaisa Gracic conversou com a pesquisadora responsável por esse estudo. E a gente vai ouvir essa conversa agora. Uma pesquisa desenvolvida no programa de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos da UFG possibilitou a criação de 2 novos alimentos altamente nutritivos, a farinha de jambolão e a farinha da palha de milho roxo. As farinhas foram utilizadas na criação de sobremesas, como o pudim. Além disso, também foi possível extrair corantes naturais a partir dos alimentos. Para entender mais sobre o assunto, conversamos agora com a estudante e pesquisadora Bruna Ferreira Dias. Olá, Bruna, obrigada por conversar conosco na Rádio Universitária. Obrigada, eu que agradeço. Bruna, como surgiu essa pesquisa? Bom, a ideia da pesquisa, no início, era produzir algum alimento inovador, utilizando algum tipo de farinha
que ainda era pouco estudada. O professor Márcio, ele já havia trabalhado com o jambolão, com uma outra pesquisadora, e no decorrer das nossas reuniões, as ideias foram surgindo, né, em produzir as farinhas juntamente com o corante, para posteriormente utilizá-las em algum alimento. No início, a ideia era produzir massas alimentícias, mas com as pesquisas, os estudos envolvidos, a gente percebeu que não daria certo pela massa alimentícia precisar ir ao fogo, ter uma temperatura elevada, aonde afetaria, né, nos compostos fenólicos, nas antocianinas. Quanto à ideia da palha de milho roxo, além da palha, né, além de ser um produto inovador, onde existiam poucas pesquisas, tínhamos também um professor da própria UFG que tinha uma lavoura desse milho roxo, onde teria um fácil acesso para a gente adquirir essa palha de milho roxo. Então foi assim que foi surgindo as ideias dessa pesquisa. E qual a importância desse estudo para o ramo alimentício? Além de ser uma pesquisa inovadora, os produtos adquiridos nessa pesquisa, eles são bem atrativos por serem fontes naturais, né, de antioxidantes, dentre eles os compostos fenólicos, as antocianinas, que são responsáveis pela prevenção, né, de várias doenças, como câncer, doenças cardiovasculares, apresentando vários benefícios para a nossa saúde, né? Então, acredito que essa é a importância maior, o foco maior dessa pesquisa. Com a criação da farinha de jambolão e da farinha de palha de milho roxo, as sobremesas tendem a perder o gosto e a textura que nós conhecemos, ou essas características podem ser mantidas mesmo fazendo uso de substâncias naturais? A textura, ela foi mantida semelhante a um flan. Quanto ao gosto, devido, assim, à pesquisa ter seguindo um planejamento estatístico, onde variou alguns ingredientes e fixou outros ingredientes. Por causa disso, né, de acordo com as análises sensoriais, a maioria dos avaliadores, eles descreveram as duas sobremesas como que faltaram doce, porque a gente sabe que o brasileiro, ele prefere uma sobremesa mais adocicada, onde que o doce, né, ele prevaleça mesmo. Já nas duas sobremesas produzidas nessa pesquisa, a gente observou que apresentou um nível de doce abaixo do que o brasileiro, ele prefere. E quais são os benefícios para a saúde do pudim com substância antioxidante? Bom, os benefícios, né, nos dias atuais, com a preocupação da população em ingerir alimentos, né, mais saudáveis, que proporcionam bem-estar físico e ajudam também na redução, né, de doenças, com a utilização dessas farinhas no pudim, a gente pode, né, considerar que ele é um alimento com benefícios nutricionais, terapêuticos, principalmente por ter uma ação antioxidante, aonde pesquisas nos mostram que a ingestão de alimentos com essa ação antioxidante pode nos ajudar nos processos oxidativos que o nosso próprio organismo, ele já produz. Então, com a utilização desse pudim, vai nos ajudar nesse processo oxidativo naturais que o nosso próprio organismo produz. O uso dessas substâncias naturais pode acarretar alguma reação negativa para quem consome? Não. O uso dessas substâncias só vão auxiliar, né, a gente na inibição dos processos oxidativos, evitando a produção dos radicais livres. Então, na pesquisa a gente observou isso, que não vai trazer nenhum mal à saúde, apenas benefícios para a saúde de quem está consumindo.
E com as novas descobertas envolvendo alimentos, é possível que nos próximos anos ocorra uma substituição massiva das substâncias artificiais que podem acarretar problemas de saúde pelas substâncias naturais? Eu acredito que sim, e espero que sim, porque a gente percebe e a gente vê que os corantes artificiais, eles acarretam várias coisas contra a nossa saúde. Então, a substância desses corantes artificiais pelos corantes naturais só vão trazer benefícios, além para a saúde do consumidor, vai trazer também um benefício para o meio ambiente e tudo mais. Então, eu acredito que sim. Além do consumidor estar buscando, um produto mais saudável, eu acredito que pode haver um crescimento bem significativo, sim. Tanto a farinha de jambolão e de palha de milho roxo, quanto o pudim contendo essas substâncias, se tornarão acessíveis para a população em geral? Olha, se a gente pensar na melhoria, para a saúde do consumidor, com prevenções de algumas doenças, eu acredito que tudo se torna mais acessível. Porque se você evitar, se você conseguir evitar, algo, evitar doenças, consequentemente, você vai estar tornando isso acessível, porque se você gastar com medicamentos, se você ficar doente, isso no caso vai trazer juros, vai trazer coisas ruins. Então, se a gente pensar por esse lado, eu acredito que se torne sim acessível para a população. Conversamos com a estudante e pesquisadora Bruna Ferreira Dias. Obrigado, Bruna, por conversar conosco da Rádio Universitária. Eu que agradeço e um grande abraço. O Intercampus volta já. Universitária. Os ritmos nacionais e internacionais têm espaço nas tardes da Universitária. Sintonize música em movimento. Vai no cabeleireiro. De segunda a sexta, a partir das 3 da tarde. Estamos apresentando Intercampus. Uma iniciativa do governo federal que trata da educação domiciliar divide a sociedade. A proposta pretende legalizar a prática de educação domiciliar por meio de uma medida provisória que deve ser finalizada nos próximos dias. A repórter estagiária Gabriela Tavares conversou com especialistas e produziu uma reportagem especial sobre esse assunto que a gente acompanha a partir de agora. Uma das metas prioritárias dos 100 dias de gestão do governo Jair Bolsonaro é regulamentar o direito à educação domiciliar. Ainda nesta semana, o texto da medida provisória que garante apoio legal às famílias que optarem pela prática do ensino domiciliar deve estar finalizado e será encaminhado para o Congresso Nacional. Ao contrário do que seria de praxe, a medida não ficou por conta do Ministério da Educação, mas sim do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. A ministra titular da pasta, Damares Alves, declarou que, embora o assunto seja do campo da educação, é direito dos pais decidir sobre a educação dos seus filhos e, portanto, uma demanda de família. O Ministério da Educação apresenta uma proposta diferente e defende que o ensino em casa não pode substituir o ensino formal, mas deve ser um complemento ao trabalho da escola. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento igual ao do MEC e, em setembro de 2018, declarou que não é permitido o ensino domiciliar de crianças sem a frequência na escola. A conclusão do STF é de que, embora a Constituição Federal não proíba a prática, também não há lei regulamentando a educação domiciliar. Portanto, a alternativa não pode ser instituída no país. Mas como o homeschool, a prática da educação domiciliar, comum em países como Estados Unidos e Canadá, veio parar no Brasil? O presidente da ANED, Associação Nacional de Educação Domiciliar, Ricardo Dias, explicou essa questão para a Rádio Universitária. Estávamos, na época,
ano de 2010, conversando sobre a educação dos nossos filhos, bastante insatisfeitos com o padrão massificado de aprendizagem das escolas, também com o ambiente escolar. E aí alguém falou, olha, tem uma modalidade que já está em mais de 60 países, chama-se homeschool, e os pais se responsabilizam pela instrução formal dos filhos, aquilo que ficou a cargo da escola. E aí começamos a pesquisar, entender melhor, decidimos ali que era o que queríamos para os nossos filhos. Essas famílias se organizaram numa associação, a ANED, já que no Brasil a prática da educação em casa não é regulamentada. Para essa entidade, a educação domiciliar pode substituir toda a formação básica, abrangendo crianças e jovens de 4 a 17 anos. Para Ricardo, as vantagens da educação familiar, como ele prefere chamar, são inúmeras. A educação domiciliar, ela proporciona maior amadurecimento, desenvolve estratégias de aprendizado, ela devolve à criança ou ao adolescente o prazer pelo aprendizado, o gosto pelos estudos, ela produz excelentes resultados acadêmicos, inclusive os estudos também mostram que esses estudantes são menos propensos ao álcool, ao uso de drogas, são mais envolvidos em atividades cívicas e trabalhos voluntários. Eles também apresentam maior tolerância política e religiosa quando comparados a estudantes de escolas convencionais, né? Inclusive são mais sociáveis, ao contrário do que se pensa. Na defesa de suas posições, a ANED se utiliza de estudos americanos, segundo os quais alunos educados em casa possuem resultados acadêmicos de 15% a 30% melhores do que os alunos de escolas convencionais. Em 2011, o Brasil contava com cerca de 350 famílias praticantes do homeschool. 7 anos depois, os dados mostram um crescimento de mais de 2.000%, com 7.500 famílias que adotam a prática. Com o aumento da prática e a pauta da discussão em vigor, a educação domiciliar tem preocupado educadores por todo o Brasil. Para esclarecer os problemas que cercam a educação domiciliar, o Intercampus conversou com a professora Lueli Nogueira, diretora da Faculdade de Educação da UFG. Primeira coisa seria a desresponsabilização do Estado, né? Ou seja, essa medida tiraria a responsabilidade da oferta, da permanência e a mesma da garantia dessa população de crianças e jovens em torno dos 4 anos até os 16, 17 anos da escola. Isso, a gente vê isso com muita preocupação, visto que é constitucional tanto a obrigatoriedade e a responsabilidade da educação, família e Estado. Por isso mesmo, também vemos com preocupação colocar só sobre a família essa responsabilidade pode vir a comprometer o desenvolvimento psicológico, social e cultural dessas crianças e jovens, porque eles vão ser impedidos de conviverem num espaço que é plural, diversificado, inclusive formativo como a escola. A escola, tanto quanto família, é espaço não só de escolarização, mas também de socialização, ou seja, é um espaço formativo que contribui para a formação do indivíduo como ser humano. Ele ser impedido de conviver nesse espaço, ele também terá comprometimento nesse seu desenvolvimento, portanto, psicológico, social, cultural. Ainda tem um outro risco, que é de que nós já sabemos que a maioria das famílias, os pais, mães, trabalham fora. E a responsabilidade ser colocada nas famílias, isso pode fazer com que os direitos que são de estudar, de aprender, de se desenvolver de forma adequada, podem serem violados. Como seria feito esse ensino domiciliar se os pais trabalham fora o dia inteiro? Isso comprometeria, portanto, o desenvolvimento educacional. A gente pode dizer também que essa escolarização restrita à família contribui para uma formação que forma apenas uma visão de mundo. Então, nós teríamos pessoas, indivíduos, que seriam formados numa única perspectiva de compreensão. Então, isso também compromete, evidentemente, não só o desenvolvimento desses indivíduos, mas também o desenvolvimento da sociedade. Isso vai acabar acarretando problemas para nós mesmos a longo prazo. Sobre a questão da socialização, o presidente da ANED disse que nas escolas ocorre uma má socialização. Boa parte dos pais que tiram os filhos da escola tiram por causa da má socialização escolar, das pressões sociais inadequadas, do bullying, da violência, da exposição das crianças ao uso de drogas e uma série de outras coisas indesejadas pelos pais.
A pedagogia diz que a socialização escolar ela é pobre, porque você pega uma criança de 7 anos e coloca junto de outras 30 crianças também de 7 anos da mesma classe social, cultural, econômica. A própria pedagogia diz que a socialização que agrega é aquela na qual a criança se relaciona com indivíduos de todas as faixas etárias. A gente pode dizer o seguinte: os homeschoolers, como são chamados de estudantes de educação domiciliar, eles são muito socializados, porque eles têm, inclusive, maior tempo de convivência familiar, eles vão a aulas de Kumon, de idiomas, eles fazem artes marciais, eles têm aulas de artes, eles têm aulas de música, eles vão ao parque, eles vão ao clube, eles vão à igreja, eles têm socialização com os primos, eles são bastante socializados. Essa questão da socialização, ela é uma falácia, porque também a escola não tem nenhum estudo que prove que ela socializa. A gente precisa também entender isso. Há muito mais um mito em torno disso, da socialização escolar, do que o homeschool não socializa. Sobre o comentário em relação à exposição da violência nas escolas, a professora do UFG explica que os casos de violência acontecem muito mais dentro de casa. A violência, infelizmente, ela está em todos os lugares dessa sociedade. Mas o fato de isso estar também presente na escola não significa que a escola é um lugar de violência. A escola é um lugar de escolarização e de socialização. Esse indivíduo, de fato, ele vai estar convivendo com várias outras crianças, com outras formas de se pensar, opiniões diversas, formações diversas, visões de mundo distintas. Isso, inclusive, é importante para ele, até mesmo para ele aprender a conviver e a respeitar esse outro. E o problema do uso de drogas não necessariamente acontece na escola, isso acontece muitas vezes fora da escola. Em termos de violência também, os dados nos mostram que as crianças vítimas de violência sexual, às vezes imoral, acontece muito mais dentro da família do que na escola. São pessoas muito próximas a ela. A violência também acontece no interior das famílias. Outra crítica de muitos educadores em relação ao ensino domiciliar é o risco que pode trazer para o pensamento crítico dos alunos. Para a professora Lueli, o debate em sala é essencial não só para a formação crítica das crianças, como também para a ampliação da visão de mundo que esses jovens podem adquirir a partir do contato com outras experiências de vida. Já para Ricardo Dias, as escolas atuais não abrem mais espaço para debates. O homeschool, ele devolve o gosto pelos estudos e o prazer de aprender, né? Não aprender apenas, não memorizar apenas porque precisava fazer uma prova, precisava tirar uma avaliação, mas aprender. Eu vejo meus filhos pelo nível de conversa e, muito pelo contrário, desenvolvendo um pensamento crítico, conseguem conversar conosco sobre vários temas, sobre política, sobre religião, sobre economia, sobre comportamento social. Essas crianças e adolescentes, muito pelo contrário, eles até desenvolvem-se mais do que aqueles que estão na escola com um aprendizado bastante massificado, que hoje é o que ocorre. Nos Estados Unidos e Canadá, por exemplo, existem empresas que só contratam jovens que foram homeschool. Até porque esses jovens conseguem pensar um pouco fora da caixa em relação àqueles que estudaram em escolas convencionais. No ano passado, o STF decidiu que o ensino domiciliar é uma prática ilegal. 2 dos ministros ainda apontaram a inconstitucionalidade do homeschooling, mesmo que fosse regulamentado. A Constituição Federal determina o acesso e a permanência na escola, bem como o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A isso, o presidente da ANED diz que os direitos humanos afirmam o contrário. Os tratados internacionais de direitos humanos dizem que os pais têm prioridade de escolha no gênero de instrução a ser ministrado aos filhos. E a educação domiciliar é um gênero de instrução, assim como a escola. Segundo, a família tem a prerrogativa e não o Estado, como pensam alguns. A família é anterior ao Estado e o Estado existe para proteger a família, não para suprimir a família. O Estado, sim, deve entrar quando a família não cumpre o seu papel. Inclusive, no nosso Código Civil, artigo 1634, diz que quanto à pessoa dos filhos menores, aos pais compete dirigir-lhes a criação e a educação. Então é muito importante a gente entender isso e não tirar da família essa liberdade. É a família que tem essa liberdade. Até o final dessa semana, o Diário Oficial da União deve publicar a medida provisória que regulamenta o ensino domiciliar.
A partir daí, a medida terá força de lei, mas precisará ser aprovada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para ser oficialmente constitucionalizada. Gabriela Tavares para o Intercampus. Hoje, dia 14, é o último dia para os estudantes selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, fazerem a matrícula nas instituições de ensino superior. O resultado da primeira chamada foi divulgado no último dia 6 de fevereiro. Os estudantes devem comparecer às instituições com os documentos que comprovam as informações prestadas na ficha de inscrição. Algumas instituições podem exigir dos candidatos aprovados que façam uma prova. Por isso, os estudantes devem verificar no momento da inscrição se a instituição vai aplicar o processo seletivo próprio. Ao todo, 946.979 candidatos se inscreveram na primeira edição do ProUni deste ano, de acordo com o Ministério da Educação. Nesta edição, são ofertadas 243 mil bolsas de estudos em 1.239 instituições particulares de ensino de todo o país. Em uma pesquisa realizada na UNB, desenvolveu uma técnica inédita capaz de mapear edições e fraudes em gravações de áudio. A tecnologia foi premiada pela Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, a SBCF, como o melhor trabalho de ciências forenses em 2018. Segundo o responsável pela pesquisa, o engenheiro elétrico e perito forense da Polícia Federal, Paulo Max Inocêncio, o método usa um código matemático para identificar alterações no áudio. Essa ferramenta foi desenvolvida durante uma dissertação de mestrado profissional em engenharia elétrica com ênfase em informática forense no programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UNB. De acordo com o pesquisador Paulo Max, a taxa de acerto sobre haver ou não edição do áudio chega a 95%. E de acordo com testes realizados pela Polícia Federal, esse protótipo desenvolvido na UNB é mais eficiente que métodos anteriores. O uso de gravações ambientais ou telefônicas como provas em investigação criminal ganhou proeminência nesses últimos anos com a instituição das chamadas ações controladas. Nesses casos, os investigadores decidem retardar a prisão de um suspeito para monitorar e colher provas, muitas vezes usando gravadores para registrar esse acompanhamento. E o prazo para a inscrição do financiamento estudantil, o FIES, também termina nesta sexta-feira. Nós temos mais detalhes sobre esse assunto na reportagem da agência Rádio Web. Vamos ouvir. Termina nesta sexta-feira o prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Os candidatos devem acessar o site www.fies.mec.gov.br para tentar uma vaga no programa que financia cursos superiores em instituições privadas. O resultado da pré-seleção será divulgado no dia 25 de fevereiro. Ao todo, serão oferecidas 100 mil vagas na modalidade juros zero para estudantes com renda familiar até 3 salários mínimos e 450 mil na modalidade PFIES, que é destinada aos estudantes com renda mensal familiar até 5 salários mínimos. Podem participar os estudantes que fizeram o Enem a partir de 2010 e tiveram nota média igual ou superior a 450. Além disso, não podem ter zerado a redação. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. E com essa notícia, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Ana Cláudia Rezende. A todos, obrigada pela audiência e até amanhã.